Olá, boa noite, bem-vindos a mais um programa Urbanidades, aqui pela TV Unisantos e também pelo nosso site www.programaurbanidades.com.br e sempre pela rádio Boa Nova FM da Praia Grande no 96,3 MHz. O nosso programa de hoje ele é um programa internacional, só que nós não estamos fora do país. A gente está aqui. Os nossos convidados é que vieram de fora do país. Para ser sincero mesmo com vocês, um dos convidados é que vem de fora do país. Mas os dois representam uma instituição que eu devo dizer a vocês que eu não conhecia. Que em função da oportunidade de uma aproximação da Universidade Católica de Santos com a instituição de vocês, é que eu entrei em contato e que fiquei maravilhado com a relevância, né? Esses dois convidados que tenho aqui comigo hoje, que são vice-presidentes dessa instituição, né? Eu tenho aqui a Adriana Careaga, que é uruguaia, ela é diretora de um espaço que eu quero muito falar a respeito, chamado Al Pie de la Muralla, da cidade de Montevidéu, e tenho também aqui o professor José Cláudio dos Santos Júnior, que é brasileiro, como o nome não deixa de entregar. Ambos são vice-presidentes de uma instituição chamada ICOFORT, que é um acrônimo para o inglês, International Scientific Committee on Fortifications and Military Heritage, que numa tradução livre poderia ser um comitê científico internacional sobre fortificações e herança militar, ou patrimônio militar. Né? Mas quem vai falar sobre isso são vocês, não eu. Eu vou deixar as mulheres primeiro. Adriana, obrigado por aceitar esse convite meio em cima da hora. E o que é o ICOFORT, então? Bueno, con mucho placer, muchas gracias por estar aquí. ICOFORT, como tú lo dijiste, es una organización internacional que se dedica al estudio y a la conservación de lo que es el patrimonio fortificado, es decir, las fortificaciones y el patrimonio militar. Es una institución que pertenece a otra institución mayor que se llama ICOMOS, que es una institución de monumentos y sitios internacionales, por su acrónimo en inglés. Sí. Y esa institución ICOMOS es asesora de la UNESCO en lo que tiene que ver con la declaración o tombamento de los bienes patrimoniales de la humanidad. O sea que ICOMOS asesora, ¿no verdad?, a la UNESCO. ICOFORT es parte de ICOMOS. Sim, mas é quase que como um recorte, um detalhe que cuida de fortificações, é isso? Exactamente. Entonces tiene que ver más que nada con fortificación. Y es internacional, o sea que está conformada ICOFORT por un presidente, un secretario, 4 vicepresidentes y coordinadores a nivel de continentes. E vou compartilhar aqui. A função do ICOFORT, ela se dá em todos os continentes, é isso? Exatamente, né? E a questão do patrimônio mundial é um aspecto do ICOFORT. Quando falamos que ele é um recorte, uma das instituições do ICOMOS, é porque dentro do ICOMOS há vários comitês científicos. De acordo com a natureza do patrimônio, um comitê é designado para aquele tema, né? Então, se nós temos uma parte de paisagem cultural, tem um comitê para paisagem cultural, e por aí nós temos, então, um grupo de especialistas que se reúnem em torno de um assunto comum. No caso do patrimônio militar e das fortificações, tanto a questão do patrimônio mundial, como projetos de incentivo, projetos de educação patrimonial, então convênios, como estamos fazendo agora com a Unisantos, são iniciativas no qual o objetivo principal é fazer com que esse patrimônio seja cada vez mais preservado e divulgado. Eu consigo entender que tem duas fases distintas, né? Deve ter sido feito já uma grande catalogação de todas essas fortificações ao longo da nossa costa, ou outras no território brasileiro e também pelo mundo. Você tem um número para me dar de quanto nós estamos falando aqui em termos de fortificações? Para ter uma ideia, apenas no Brasil, trazendo para a nossa realidade, nós temos um banco de dados que foi montado pela Universidade Federal de Santa Catarina, né, pelo arquiteto Roberto Tonera, que nele tem lançado atualmente 540 fortificações, entre existentes, indícios, ruínas, etc.
Ah, quer dizer, mesmo que você não tenha mais ela ainda, ou apenas ruínas, ela ainda é catalogada. Exatamente, até porque há um grande potencial nesses locais para um trabalho arqueológico e que venha trazer benefícios, inclusive de desenvolvimento, como o turismo arqueológico. Sim. Então, a memória, aliás, é até mais importante muitas vezes ir atrás dessas que não existem do que as que estão Sim, aí, né? sim. Então, apenas no Brasil. Então, tem esse banco de dados, um trabalho recente também do professor Adel Homero, uma catalogação que ele vem fazendo também há mais de 10 anos, creio, que já chegou já quase 1000 fortificações, só apenas no Brasil. Então, essa questão Que elas vão o quê? Desde bom, a nossa fortaleza da Barra aqui, ela é 1500... 1500, em torno de 1540, né? É 1557? 1550. Pois é, Sim. alguém que me Siglo corre aqui. XVI. Pois então, as mais recentes que são catalogáveis, entre aspas, seriam de que época? Século XIX? Sim, nós temos inclusive no começo do século XX, também aqui mesmo na região Itaipu. Sim, Itaipu também entra nisso. Exatamente. 1902, exatamente, né? E temos também fortificações como no Rio, Forte Copacabana. Então, esse recorte temporal vai até o século XX. E também tem as questões também, pensando em América, né? Por exemplo, nós tivemos agora um evento no México e tem as fortificações pré-colombianas também que são fantásticas, são incríveis ali, né? Então, até a própria natureza do termo fortificação não se refere apenas às fortalezas e fortes. Se for aqui no interior de Minas Gerais, nós temos aquelas casas antigas, casas de registro, e que também são consideradas também fortificações, casas de pedra que se encontram por diversos locais. O que é uma casa de registro? Né? Explica para quem está em casa. Então, passando... Parece que casa de registro é uma casa em registro. Não é isso? Exatamente. Nós nos remetemos aí ao Caminho do Ouro, né? O Caminho do Ouro, lá que saía do Rio de Janeiro, e eram diversos caminhos do ouro que fazia essa passagem do ouro entre Minas Gerais e o Rio de Janeiro. Né? Caminho Real, né? Caminho Real, exatamente. Eles tinham pontos, nesses pontos, não apenas a parte logística, de ali parava ali para se alimentar, parava para se pagar o imposto, e também se era um local de segurança. Então eram casas que eram montadas em condições, inclusive, de se defender de algum tipo de ataque. Por isso que ele tem esse caráter também de ser um local com aspecto defensivo. Né? Entendi. E eu quero, para o segundo bloco, porque o primeiro já foi, tratar um pouco de como a população, o cidadão vê esse tipo de edifício, de edificação. Né? Porque eu acho que quando você me trouxe a questão da catalogação, dos existentes, dos 1000, né? Eu imagino eles todos bonitinhos lá, em boas condições, e ainda lembrando o canhão ali. E na verdade não é isso. Não e você quando me trouxe, não, às vezes o sítio arqueológico potencial tem mais histórias para contar do que aquele que ainda está preservado e alterado, possivelmente, ao longo da história. Né? Então a gente vai voltar daqui a um minuto para falar um pouco mais sobre esse tema. Vocês da rádio, fiquem com a gente, vocês da TV também.